A sessão da tarde vai começar agora com uma apresentação musical. Assim convidamos todos a ouvir a música. Ya parte de mí, hoy yo también soy parte de ti. Formamos una familia, me siento tan feliz. Dios nos unió, qué bendición. Juntos al fin el día llegó. Ahora ya somos uno, un solo corazón. El amor no fallará jamás. Siempre vivirá a
delenganya nokumona muchalo muli umutende iseni mumone away chite chiloto fie nalichetekela ukuti violesa alaya fiachine moneni abantu vale sekelela moneni ifie violesa alefwaya abantu abafile kale tulava mona valivushiwa iseni mumone shano kukalipwa filifumishi wapo fyonse fye amafya yalipwa moneni abantu vale sekelela moneni ifie violesa alefwaya ifie mbelenga mubaibo filengo kuti shininkishe ukuti ifintu lesalaya fikafikilishiwa fyonse natule elenganya tulimuchalo chamutende ichalo Yehova alaya. Sejam bem-vindos todos vocês que estão assistindo a esta Assembleia. Convidamos todos a cantar o cântico 132. Nós somos um. Depois do cântico, você pode pausar o vídeo para a oração inicial no local onde você está assistindo à Assembleia. Repetindo, cântico 132.
Hoje as famílias enfrentam mais desafios do que nunca. Como a Bíblia pode ajudar cada membro da família a contribuir para um ambiente de paz e união em sua casa? Vamos dar atenção ao irmão Rubem Daniel Balestro, que vai fazer o discurso. A sua família vive em paz e união? A Sentinela certa vez definiu o lar como o abrigo onde a família vive contente, descansa e trabalha junta. E diz: a família feliz, com espírito alegre, torna o lar agradável. E a sua família? Essa é uma boa descrição dela? Uma família feliz, com espírito alegre? A sua casa é esse abrigo onde a família pode viver contente, descansar e trabalhar junta? A verdade é que todos querem chegar em casa e encontrar um ambiente tranquilo e feliz. E a maioria concorda que para ter essa família valeria a pena sacrifícios e esforços. Mas se é assim, se todos querem ter uma boa família e concordamos que vale a pena o esforço, por que é cada vez mais difícil ter uma família que vive em paz e união? Por que, apesar de muitos conseguirem sucesso em campos como trabalho e estudo, não conseguem sucesso em ter uma família unida e em paz? A resposta está aqui na Bíblia, no livro de Salmos. Salmos capítulo 127, versículo 1. Salmo 127, 1 diz: a menos que Jeová construa a casa, é em vão que os construtores trabalhem arduamente nela. A menos que Jeová guarde a cidade, é em vão que o guarda se mantenha alerta. Apesar da quantidade quase imensurável de matéria que visa ajudar as famílias, poucas delas levam em conta os conselhos do Criador. Jeová é o Criador do homem, e Jeová também é o Criador da família. Ele está em condições melhores de dizer o que cada membro da família deve fazer. Assim como um construtor precisa seguir um projeto para conseguir uma casa sólida e confortável, as famílias precisam usar os conselhos da Bíblia, que já ajudaram muitos no passado para construir uma família estável e feliz. Nesse discurso, vamos ver alguns conselhos sábios para as famílias no livro bíblico de Efésios. Veremos conselhos para casais, para os pais e para os filhos. Então, o primeiro grupo que vamos analisar são conselhos para maridos e esposas. A família começa com a união de um homem e de uma mulher. O que o marido e a esposa podem fazer para construir um casamento duradouro baseado em amor? Vamos ver o conselho aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 31. Aqui Paulo está mencionando as palavras do próprio Criador do casamento, no dia que ele fez o primeiro casamento. Efésios 5, 31. Que diz: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Muitas pessoas acham que o compromisso se origina de um senso de obrigação. Alguns mantêm o casamento pensando nos filhos ou no dever que têm com Deus, o Criador do casamento. E isso é elogiável, realmente ajuda o casamento a sobreviver a dificuldades. Mas a intenção de Jeová, ao criar o casamento, vai algo mais. A ideia do casamento é proporcionar grande alegria e contentamento. O casal aprende a confiar um no outro, desenvolve uma amizade para toda a vida. E aí, quando o homem e mulher conquistam a confiança e fazem tudo para serem bons amigos, o compromisso do casamento aumenta. A Bíblia descreve esse vínculo como sendo tão íntimo que é como se tornassem uma só carne. Entender esse conceito vai nos ajudar de pelo menos 3 formas. Primeiro, nos ajuda a lidar com dificuldades. Alguns já entram no casamento pensando num plano B. Se algo der errado, divorciamos. Mas marido e esposa comprometidos com o casamento encaram essa união como permanente. Isso cria um clima de segurança entre o casal, onde as dificuldades podem ser resolvidas. Para ilustrar, você já comeu alguma coisa e sentiu um desconforto no estômago? O que você pensou nesse momento? Preciso de um outro estômago? Melhor ficar sem estômago do que ficar com esse?
Não, você não se preocupa com isso. Você foca no que pode resolver o seu problema. Se esforça talvez para evitar o tipo de alimento que causou aquele desconforto e toma medidas para fortalecer o seu estômago. Quando nós encaramos o casamento como Jeová encara, como sendo uma só carne, nós enfrentamos os problemas sem perder tempo pensando em quem é o culpado ou em criticar um ao outro. Nem procurando alternativas aparentemente mais fáceis, como desistir do casamento. A certeza de que o casamento em si não está em perigo, mesmo em momentos difíceis, contribui para um ambiente estável, favorável para resolver problemas. Um segundo modo de nos ajudar é que nós não vamos guardar ressentimento. Se acontecer algo que nos magoou, quando encaramos o casamento como sendo uma só carne, não vamos demorar para perdoar nem para pedir desculpas. O objetivo do casal comprometido é sempre manter a paz. E se por algum motivo essa paz foi abalada, farão o máximo para recuperá-la o mais rápido possível. E terceiro, vai nos ajudar a trabalhar em equipe. Quando surge uma discussão, quem não trabalha em equipe se concentra em criticar, em vez de resolver o problema. Assim, problemas pequenos se tornam bem grandes. Quando nós encaramos o casamento como tendo nos tornado uma só carne, nós vamos tomar decisões juntos. Em vez de pensar só em nós mesmos, como adversários querendo vencer uma disputa, vamos pensar um no outro. Sermos como parceiros. E aí é mais fácil se concentrar em resolver problemas, não em achar um culpado. Quando o casal consegue vencer as dificuldades, esse vínculo do casamento se torna ainda mais forte. Alguns encaram a ideia do compromisso como uma corrente que prende a pessoa a algo ruim. Mas nós não, nós encaramos o casamento como uma âncora. Esse compromisso é uma âncora que mantém o casamento estável. Um segundo conselho para os casais está aqui em Efésios, capítulo 5, versículos 22 e 23. Em qualquer empreendimento onde mais uma pessoa participa, alguém precisa tomar a liderança. No casamento, quem decidiu quem deveria liderar a família foi Jeová. Está escrito aqui, versículos 22 e 23 do capítulo 5 de Efésios. A esposa esteja sujeita ao marido como ao Senhor, porque o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é cabeça da congregação e salvador desse corpo. Esse é um presente de Jeová. A chefia torna possível que tudo na família funcione de maneira pacífica e ordeira. Sem isso, a família de Jeová ficaria desorganizada e ninguém seria feliz. E o casal precisa disputar para ver quem vai ser o líder da família. Jeová já deixou isso bem claro. Ele diz: o marido vai ser cabeça da esposa. Mas isso não significa que o marido possa ser o ditador da casa. Aqui diz, assim como, ou da mesma forma, que Cristo é cabeça da congregação. Assim, o marido tem que seguir o exemplo de Jesus. E essa ideia é ampliada aqui no versículo 25, que diz: marido, continue a amar a sua esposa, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. O marido deve seguir o modelo de chefia de Jesus. Tudo que Jesus fez foi motivado por amor. Ele não realizava suas vontades se isso fosse contra as necessidades dos outros. Jesus sempre foi altruísta. Ele foi ao ponto de dar a sua vida pela congregação. E os discípulos não tinham dúvidas do amor de Jesus. Jesus sempre demonstrava esse amor, por meio de palavras e ações. A esposa deve poder esperar o mesmo tipo de liderança amorosa do seu marido. E a esposa? Vejam o versículo 33 do capítulo 5. No entanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Para que o marido consiga exercer a sua chefia de maneira adequada, a esposa precisa respeitar o marido. Uma frase em nossas publicações resume bem essa questão. Ela diz: a questão não é se você se acha respeitoso, mas se a outra pessoa se sente respeitada. Quando a esposa respeita o marido e apoia as decisões dele, ela ajuda a família a ter paz. Isso não quer dizer que a esposa não precisa amar o marido
nem que o marido não precisa respeitar a esposa. Mas demonstrar em especial essas qualidades vai facilitar cada um cumprir bem o seu papel no casamento. E assim como a esposa valoriza muito as expressões de amor do seu marido, o marido em especial se sente realizado quando ele é respeitado. Quando o marido e a esposa tratam cada um como gostaria de ser tratado, é mais fácil a esposa ter profundo respeito pelo marido. Esse plano estabelecido por Jeová é para o benefício dos dois. Pode não ser fácil seguir esse plano, principalmente no começo, mas tente fazer isso do jeito de Jeová. Ele pode nos ajudar a lidar com qualquer problema. O segundo grupo que vamos analisar são os pais. Pais, vocês têm um privilégio enorme, o privilégio de ensinar seus filhos sobre Jeová. Vocês são representantes de Jeová para a instrução dos filhos. Criar um ser humano é uma tarefa complexa. Eles não vêm com um manual de instruções. E não existe uma fórmula matemática para criar filhos. Pais que têm mais de um filho até dizem que o que funcionou muito bem para um, às vezes não funciona para o outro. Mas podem ter certeza, os filhos se desenvolvem melhor quando os pais aplicam os conselhos claros e razoáveis da Bíblia sobre como criá-los. Veja esse conselho para os pais aqui em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, vamos ler o versículo 4. E pais, não irritem os seus filhos, mas continue a criá-los na disciplina e na instrução de Jeová. Disciplinem. Nos últimos anos, pais, eles acham que não devem disciplinar os seus filhos porque eles têm medo que isso diminua a autoestima da criança. Mas conforme diz uma mãe chamada Pamela, quando as crianças são criadas sem disciplinas, elas são como um barco sem leme. Elas ficam à deriva. Elas podem naufragar. Então, discipline. Disciplinar pode significar guiar ou ensinar. Às vezes envolve corrigir uma criança que se comporta mal, mas muitas vezes disciplinar é ensinar o seu filho a diferença entre o que é certo e o que é errado. Se ele aprender a tomar boas decisões, ele não vai precisar ser corrigido. Mas o texto fala aqui para disciplinar na disciplina de Jeová. E a disciplina de Jeová envolve pelo menos 3 coisas. Primeiro, ela tem que mostrar amor. As crianças acham mais fácil aceitar uma correção quando elas sabem que os pais disciplinam por amor. Lembre do que significa disciplinar. Disciplinar significa guiar, ensinar, não simplesmente punir. Segundo, seja coerente. Se o seu filho não seguiu as suas regras, você deve corrigi-lo. Mas também não pode deixar de elogiar o seu filho quando ele for obediente. E terceiro, seja equilibrado. Coloque na balança a idade, a maturidade do seu filho, bem como a gravidade do erro que ele cometeu. E se não foi algo muito grave, evite fazer tempestade num copo d'água. Quando os filhos são disciplinados com amor, eles se sentem seguros. Eles entendem que a liberdade tem limites e que uma decisão leva a uma consequência. Ela pode ser boa ou ruim. Isso vai ser de ajuda para toda a vida do seu filho. O texto também fala aqui sobre você criá-lo na instrução de Jeová. E essa expressão na instrução de Jeová refere-se a algo mais do que apenas transmitir fatos. Envolve um apelo ao senso moral do filho, de modo que a influenciar as ações dele. A palavra grega aqui traduzida instrução refere-se a um processo que procura corrigir a mente, acertar o que está errado, melhorar a atitude espiritual. Portanto, os pais cristãos são incentivados a pôr o modo de pensar de Jeová nos seus filhos. Se um jovem não sabe o que é certo e o que é errado, vai ficar muito difícil para ele escolher se ele vai fazer o que é certo ou errado. Assim, precisamos ensinar os filhos a terem valores baseados na Bíblia. Valores são ideias que acreditamos e que orientam a nossa vida. Como nós podemos colocar esses valores em nossos filhos? Um fator muito importante é a boa comunicação. Tente descobrir o que está acontecendo na vida do seu filho ou da sua filha e procure saber a opinião dele sobre aquele assunto. É importante criar um ambiente agradável onde o filho possa falar e se expressar. E você precisa estar preparado, porque algumas das respostas podem ser chocantes para você.
mas se controle. Escute com interesse e empatia o que eles têm a dizer. Talvez você possa até aproveitar oportunidades, como se no noticiário falar sobre um crime de preconceito. Você pode dizer para o seu filho: como é horrível, né, as pessoas tratarem assim um ao outro. Por que você acha que chegaram a esse ponto? E aí você pode entender qual a visão do seu filho sobre o assunto. Segunda coisa que você pode fazer é treinar os filhos. Mesmo crianças pequenas podem aprender a dizer por favor e obrigado e mostrar preocupações pelos outros. Você pode escolher, talvez, algumas tarefas da sua casa para que ela possa fazer. Assim ela entende que ela faz parte de algo maior do que ela mesma. Ela faz parte de uma família. E terceiro, talvez o mais importante, seja um bom exemplo para o seu filho. Os filhos observam muito o que os pais fazem e imitam o que eles veem. É claro que nenhum pai é perfeito, mas veja o que uma mãe chamada Nicole diz. A gente pode falar centenas de vezes a mesma coisa para nossos filhos e ficar sem saber se eles estão escutando. Mas se apenas uma vez você deixar de fazer o que ensina, eles vão chamar sua atenção. As crianças ficam atentas a tudo que fazemos, até mesmo quando achamos que elas não estão prestando atenção. Então pense nas suas escolhas, na sua escolha de diversão, a forma como você trata os outros, a forma como você encara a congregação, a sua disposição de pedir desculpas. Tudo isso tem de estar de acordo com o que você ensina aos seus filhos. Em resumo, pergunte a si mesmo: será que eu sou o tipo de pessoa que eu quero que o meu filho seja? E um terceiro aspecto mencionado aqui no capítulo 6 de Efésios, versículo 4, está no começo do versículo, que diz: pais, não irritem os seus filhos. Irritar aqui está sendo usado para contrastar a ideia de disciplinar e instruir. A fraseologia aqui não foi não irritem os seus filhos e continue a criá-los, mas foi mas. Ou seja, o sentido usado aqui é que irritar o filho é contrário a disciplinar e instruir do modo de Jeová. Basicamente, se você está disciplinando e instruindo da maneira de Jeová, os seus filhos não vão estar irritados. E para isso, precisamos cuidar com duas armadilhas. A primeira delas é generalizar. Os pais precisam tomar cuidado para não comparar um filho com outro ou não exigir mais do filho do que ele pode dar. Esse tipo de coisa pode irritar o filho. É preciso procurar compreender o filho como uma pessoa. Cada criança ela é ímpar, com interesses, capacidades e necessidades só delas. Quais são essas necessidades, esses interesses, capacidades? Tome tempo para conhecer o seu filho, passando tempo com ele. E assim você vai poder instruir da melhor maneira possível. E segundo, a armadilha de não deixar o filho crescer. É natural que um jovem, quando se aproxima da idade adulta, ele queira ter mais liberdade. E seria muito irritante se os pais sempre tratassem ele como criança. Ou se algumas decisões que afetam diretamente a vida do filho, como instrução, carreira e casamento, fossem tomadas sem que ele pudesse participar. O desejo dos pais ao criar os filhos é que eles amadureçam, emocional e espiritualmente. Só que as faculdades perceptivas do filho só vão poder ser desenvolvidas ou treinadas pelo uso. Por isso é importante dar liberdade de escolha para o filho. É verdade que não existe nenhuma fórmula mágica para criar filhos, mas os pais precisam ter bem em mente o que eles querem fazer ao disciplinar e instruir. Os pais devem refletir muito na sua maneira de disciplinar, sempre mostrando respeito e amor pelos filhos. O terceiro campo que vamos analisar são conselhos para os filhos. Jovens, vocês têm um papel importante em promover um ambiente de paz e união na família. Quando você nasceu, você era como uma peça de decoração na casa. Deixava o ambiente mais bonito, mais alegre. Mas conforme vai crescendo, você pode fazer mais do que apenas embelezar a família com a sua juventude. Você pode participar em fortalecer a família. Você pode fazer parte da estrutura da casa. Como? Veja o conselho para você, aqui em Efésios capítulo 6, versículo 1. E quando lemos esse texto, tente
ver o que Jeová quer que você faça e por que ele quer que você faça isso. Filhos, sejam obedientes aos seus pais em união com o Senhor, pois isso é justo. Os pais, eles têm a obrigação de disciplinar e orientar os filhos. Os filhos têm a obrigação de obedecer. Por quê? O motivo principal é que essa obediência está em harmonia com a norma divina do que é certo. Por isso, Paulo disse que isso é justo. O versículo 1 mostrou o que a gente deve fazer e por que fazer. O versículo 2 mostra como fazer. Efésios 6:2. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com uma promessa. A palavra grega aqui traduzida honrar tem um sentido de prezar, determinar valor. De modo que ser obediente requer mais do que relutantemente seguir as regras ou fazer de má vontade. Deus quer que você estime muito seus pais e dê valor à orientação deles. E qual o resultado disso? Versículo 3. Para que tudo vá bem com você e você permaneça por muito tempo na terra. Paulo aqui mostra que a recompensa de obedecer é uma promessa dupla. Que você vá bem e perdure por longo tempo na terra. Os jovens precisam de alertas a respeito de perigos. Seus pais devem prover esses alertas. Não mexa no fogão. Fique só no raso. Olhe para os dois lados antes de atravessar a rua. E, infelizmente, muitas crianças já se feriram ou até morreram por não obedecer essas ordens dos pais. Mas mesmo que você não seja mais criança, os seus pais vão sempre ter uma vantagem sobre você. Eles sempre vão ter mais idade e mais experiência. Embora talvez eles não pareçam saber muito sobre computadores ou algumas matérias da escola, eles sabem muito sobre como viver e lidar com os problemas da vida. Mas a maior recompensa para os obedientes é o que diz o final do versículo 3. É que a obediência é obediência a Jeová também. Isso dá a você um relacionamento pessoal com Jeová. E significa vida. Vida agora e vida eterna no novo mundo. Existem algumas coisas que você pode fazer como filho, que pode te ajudar a manter a família forte, pode aumentar a confiança dos seus pais em você e também pode, principalmente, ajudar você mesmo a se tornar uma pessoa melhor. Vamos ver 3 delas. Primeiro, identifique-se como testemunha de Jeová. Pense em qual é a sua identidade. Identidade envolve mais do que o seu nome e a sua aparência. Ela inclui os seus valores, as coisas que você acredita, a sua personalidade. A sua identidade envolve tudo o que você faz e o que você é, por dentro e por fora. Então, viva de acordo com o que você acredita, mesmo quando seus pais não estão por perto. Você pode aprender qual é a sua identidade por entender quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos e no que você acredita. Você pode fazer algumas perguntas para si mesmo. Por exemplo, pontos fortes. Que coisas boas eu faço? Quais são os meus talentos, minhas habilidades? Pontos fracos. O que eu mais preciso melhorar em minha personalidade? Em que áreas eu preciso me controlar mais? E no que eu acredito? Para mim, o que é certo e o que é errado? Por que eu penso assim? Eu acredito em Deus? O que me faz ter certeza de que Ele existe? Responder essas perguntas vai ajudar você a ver como está a sua identidade. Segunda coisa que você pode fazer, seja de confiança. Talvez o maior desejo de um jovem é ter liberdade. Isso é como nadar sozinho. Os seus pais não vão deixar você pular numa piscina funda se você não sabe nadar. Isso não seria amoroso e seria perigoso para você. Com a liberdade acontece algo parecido. É mais fácil você conseguir mais liberdade quando seus pais têm confiança de que você vai saber usar bem ela. Então, seja de confiança. Obedeça às regras dos seus pais. Cumpra o que você promete. Fale sempre a verdade. Nada é capaz de acabar mais rápido com a confiança do que mentiras. O contrário também é verdade. Se você sempre for honesto,
principalmente quando cometer erros, as pessoas vão confiar mais em você. E terceiro, seja trabalhador. Leve a sério as suas responsabilidades. Aprenda a fazer as coisas e sinta orgulho disso. Seja responsável. Procure fazer as tarefas sem precisar ser cobrado. E aprenda a fazer bem as coisas. Não importa o que você esteja trabalhando, seja realmente um trabalho, uma tarefa ou uma atividade da escola. Sempre dê o seu melhor. E quando aprender a fazer bem uma tarefa, tenta fazê-la mais rápido e melhor. Quanto mais habilidades você tiver em um trabalho, mais você vai gostar dele. Você vai sentir orgulho daquilo que você fez. E faça mais do que a sua obrigação. Não se contente apenas em fazer o mínimo. Vá além. Faça mais do que pediram a você. Jovem, não menospreze o seu papel na família. Vocês podem contribuir muito para a paz e a união. Toda família tem o potencial para proporcionar um ambiente tranquilo e feliz. A Bíblia já ajudou milhões de pessoas no mundo inteiro a desenvolver qualidades que contribuem para a paz e a união na família. Nós vimos nesse discurso brevemente algumas desses conselhos, que já ajudaram maridos, esposas, pais e filhos a melhorarem suas famílias. Agora talvez você esteja se perguntando: só eu, na minha família, estou me esforçando para aplicar esses conselhos. Eu estou sozinho na minha família tentando servir a Deus. Vale a pena tanto esforço? A resposta é sim. Mesmo que só uma pessoa na família aplique os conselhos da Bíblia, já vai ser melhor do que se ninguém fizer isso. Construir uma família unida e feliz exige esforço, mas Jeová garante que vai abençoar todos os que fazem o seu melhor para aplicar os princípios bíblicos na família. Fazer esse esforço habilita cada um de nós, casados ou solteiros, a usufruir ricas bênçãos por fazer parte da melhor família possível, a família unida de Jeová. Obrigado, irmão Balestro, por destacar os conselhos sábios do livro de Efésios para as famílias. Agora, vamos cantar o cântico 136. Jeová o recompensará. Repetindo, cântico 136.